Bom dia! Hoje a nossa aula é de ciências e o conteúdo é orientação. E aí eu vou tentar até adentrar o conteúdo anterior que eu não pude explicar por conta do computador. Então nós temos aqui, por exemplo, nós vamos aprender hoje sobre nascente e poente. Nós vamos aprender mais coisas, então eu pesquisei algumas coisas para postar aí para vocês. Mas aí tanto o nascente como o poente, eles são muito parecidos, né? Esse aqui é um sol poente, é quando ele já está indo embora, está ficando escuro. E o sol nascente é quando ele está nascendo e a escuridão está indo embora, né? Mas eles são muito parecidos. Vai mudar a posição de onde ele nasce ou onde ele vai embora. Essa é a diferença. O sol aquece e ilumina a terra, né? Nós dependemos do sol para sobreviver. Porque como as plantinhas vão crescer, né? Como a gente vai viver todo o tempo no escuro ou no úmido? Não dá, né? Então nós dependemos do sol também para sobreviver. Nós podemos nos orientar pela posição do sol no céu. Por quê? Porque nós temos dois movimentos que eu vou mostrar aí para vocês. Mas por que eu digo para vocês que a Terra está o tempo todo em movimento? Porque ela se move, ela mesma, aqui olha, ela faz esse giro, ela roda, ela mesma. Nós chamamos esse movimento de rotação. E aí também faz um outro movimento. Além de ela girar sozinha, ela gira assim, olha, em torno do Sol. Esse movimento que ela faz aqui em torno do Sol é o movimento de translação, que foi o que nós vimos na aula anterior. Já desde antigamente, desde os primeiros habitantes, eles perceberam isso, que o Sol se movimentava, né? E depois de um tempo se descobriu que o Sol e a Terra se movimentam. Que é o que acontece conforme a movimentação de cada um deles. Olha só. Se ele está aqui, olha a parte aqui que está escura, só aqui está sendo iluminado. Se ele está aqui nessa posição, olha a parte que está escura, já modificou, né? Se ele está aqui, olha a parte que está iluminada e a parte que está escura. E aí, conforme ela for fazendo a rotação dela, várias partes do planeta vão sendo iluminados em horários diferenciados. Como é que a gente faz para se orientar pelo Sol? Aponte o braço direito para o Sol, quando ele nasce, que é o nascente. Nessa direção fica o leste. Então, a gente vai ter que verificar para onde ele nasce, para poder saber o leste. Eu vou mostrar para vocês aí a rosa dos ventos, que aí vocês vão entender por quê. Por que apontar e por que é leste? Aponte o braço esquerdo para onde o sol se põe. Qual é o sol poente? É aquele quando o sol vai embora. Esse é o sol poente. Nessa direção está o oeste. O sul fica às suas costas. E aí você só vai saber porque eu vou mostrar aqui para vocês. Norte, sul, leste, oeste são os pontos cardeais. O ponto onde o sol nasce, no leste, varia no decorrer do ano. O mesmo acontece com o ponto do sol que se põe. Por quê? Porque a Terra ela está em constante movimento. Os pontos onde o sol nasce se põe variam no decorrer do ano, porque a Terra está em constante movimento ao redor do sol. Eu acabei de falar isso. Então, nós temos aqui a primeira imagem, que temos a nascente do sul, que fica em direção ao leste. Olha só. E o poente que fica na direção oeste, como podemos observar aqui na segunda imagem. Deixa eu mostrar mais para vocês. Aqui eu tenho um exemplo de rosa dos ventos. São os pontos cardeais. Lá ele diz assim, o norte, o sul, que são nas suas costas, porque se você olhar aí na posição, abre os braços. Para a sua frente o norte, nas suas costas o sul,
na mão direita o leste e na mão esquerda o oeste. E entre elas nós temos, olha, o nordeste, que é o NE, olha aqui. O noroeste, que é o NO. O sudeste, que é o SE. E o sudoeste, que é o SO. E aí você vai perceber, agora sim você vai olhar lá e vai perceber, poxa, é mesmo, se eu apontar lá, né, para aquele ponto tal, aí eu já vou saber qual é o ponto que fica na mão direita, qual é o ponto que fica na mão esquerda, né? Qual o ponto que fica atrás das minhas costas, porque você já tem a orientação através dos pontos cardeais, que nós chamamos rosa dos ventos, que este símbolo aí vem dentro da bússola. É isso? E a bússola é um instrumento de orientação. Você quer testar melhor? Quer fazer uma experiência? Pega a lanterna ou o celular do papai ou da mamãe. Pega uma fruta, qualquer tipo de fruta redonda ou qualquer outro material que você tenha aí. Pode ser até uma xícara. Mas desde que você entenda que aquele objeto que vai ser iluminado será o planeta. Se você pegar a laranja e pendurar ela em uma cordinha, babação ou qualquer outro material, uma bola, você vai iluminar ela com o celular ou com uma lanterna. Apaga a luz de onde você está. Você vai perceber que ela mesma gira. E conforme ela gira, onde está sendo iluminado está claro, mas a outra parte não dá para ficar claro. Então ela vai ficar o quê? Escuro. E assim conforme a movimentação dela. E aí conforme for o movimento lá, o que vai acontecer? Nós vamos dar uma observada aqui na imagem. O que a gente vê nessas imagens? A sombra começa aqui, olha só, que o sol sai daqui. E aí, conforme o planeta vai se movimentando, você vai percebendo que nós vamos mudando a sombra. Olha só. E aí, passou um horário, já aparece em uma outra posição a sombra. E assim acontece com o nosso planeta. Porque uma parte dela fica escura e a outra parte dela fica clara. Bom, eu espero que vocês tenham entendido melhor, né? É difícil para mim porque eu fico cortando até chegar em alguma coisa para vocês. Mas qualquer coisa eu estou aqui, tá bom? Para que vocês possam tirar as dúvidas. Nós vamos para a atividade. Na questão número 1 está assim: complete as frases preenchendo os espaços com as palavras corretas. O sol aquece e volta aqui no texto e procura. Geralmente você vai procurar do texto. B. Podemos nos pela do sol no céu. Procura aqui que está aqui. C. O ponto onde o nasce no leste varia no decorrer do ano. E aí você vai procurar aqui. 2. Como se chama o lugar em que o sol aparece nas primeiras horas do dia? 3. Como se chama o lugar em que o sol se põe ao entardecer? Tá tudo lá no texto, hein? 4. Quais são os pontos cardeais? A professora também passou aí. 5. Como podemos encontrar os pontos cardeais? E aqui tem um lembrete, olha só. Para ajudar na orientação geográfica, há milhares de anos é usado o quê? A bússola. Vou postar aí para vocês uma bússola. Um instrumento magnético que permite localizar o polo norte da Terra e, portanto, identificar os demais pontos cardeais, leste, sul e oeste. 6. Copie apenas as frases verdadeiras. Então, você vai verificar aqui e você vai copiar apenas as frases verdadeiras. A. Os pontos cardeais são ao leste e oeste. B. O lugar onde o sol aparece de manhã chama-se nascente ou leste. C. Para encontrar os pontos cardeais, podemos nos orientar pelo sol. Ou D. O lugar onde o sol se põe chama-se poente ou oeste. Gente, é isso.
boa aula. Eu não vou dar resposta, mas em dificuldades, por favor, me procure. Eu estou aqui para tirar as dificuldades, tá? Beijos, até amanhã.